Boa tarde, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, eu vou começar uma série de vídeos falando sobre lógica e não sobre lógica de programação, tá? Eu vou falar sobre lógica matemática. E a lógica de programação, tá? A lógica que a gente chama de lógica de programação, não é nada mais, nada menos que a lógica matemática, tá? Ela é a lógica matemática empregada dentro da programação. Então, eu vou começar aquecendo rápido e em alguns vídeos posteriores, mais para frente, eu vou falar sobre modos póneis e modos tolleys e algumas preposições lógicas, tá? Como eu faço alguns silogismos lógicos e tudo mais, em alguns materiais mais avançados. Mas eu estava vendo na faculdade que tem algumas pessoas que têm dificuldade em umas coisas mais chatinhas da lógica, que é a parte inicial da lógica. E tem uma dúvida que eu vi que muita gente tem, tá? Que eu vou tentar esclarecer nesse vídeo, que é a diferença deste símbolo e deste símbolo, tá? Parece uma coisa boba, né? Menor que e maior que. Mas tem muita gente que se confunde na ordem. O que é o maior que e o menor que? Primeiro, eu vou dar uma explicada de cursinho, que eu não gosto muito, mas eu vi que tem gente que aprende assim. E depois a gente vai entender o que isso significa realmente, tá? Então, numa lógica de cursinho, eu já ouvi as pessoas fazerem assim, ó. Faz um corte aqui, ó, e um corte aqui, ó, tá? E aí, isso aqui, ó, parece um 4 deitadinho, né? Parece um 4. Isso aqui parece um 7, tá? E aí, isso aqui é menor, isso aqui é o maior, tá? Beleza? Então, o maior é o menor que, é esse aqui, e o maior que é aquele outro lá. Isso é uma lógica de cursinho pré-vestibular, que às vezes aborda desse jeito a, esse assunto, que eu não curto muito, porque, na verdade, tipo, é, atrapalha o entendimento geral da coisa, tá? Atrapalha o entendimento geral da coisa. Então, vamos aprender a ler isso do ponto de vista mais que vai abrir portas para nós no futuro, tá? Não só decorar, porque a gente precisa entender para a gente conseguir construir coisas no futuro. Por exemplo, uma premissa que vocês têm que ter é a abertura, ela sempre fica aberta para o maior, tá? E a pontinha aqui, ela sempre fica virada para o menor. E assim como na língua portuguesa, a gente lê da esquerda para a direita, aqui a gente vai ler da esquerda para a direita também. Então, como ficaria assim? Se esse biquinho está virado para cá, eu vou começar a ler da esquerda para a direita. Por exemplo, 1 menor que, ou seja, eu pego o biquinho, né? Então, o biquinho diz que é o menor, então, menor que 2. E aí eu avalio essa sentença lógica. Eu avalio isso na minha cabeça. 1 menor que 2. Isso é verdadeiro ou falso? Porque na lógica não existe verdade ou mentira. Existe o certo ou errado. Existe a verdade ou a falsidade. Isso aqui é uma verdade. 1 é menor que 2. Verdade. Ou true, que é, que é verdadeiro em inglês. Como a gente vai engatar isso na programação daqui para frente, já se acostumem a usar essas duas nomenclaturas aqui. Tá? E no futuro vai ser importante. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Então, a boquinha aqui, a abertura, ela fica aberta para o maior. Então eu vou ler da esquerda para a direita. Então eu vou ler maior que tal. Ou seja, 1 maior que 2. Tá? Aí eu avalio isso na minha cabeça. Isso faz sentido? Essa afirmação lógica, essa preposição, desculpa, essa proposição faz sentido? Ela é verdadeira? Não. Ela é falsa. Né?
1 não é maior que 2, ou seja, F. F de falso ou false. Tá? Daqui a um momento a gente vai aprender a programar e isso vai ser importante. Então, depois que você entende isso, fica muito fácil avaliar as expressões. Entender isso. Então, por exemplo, x maior que y. Beleza? E aí a gente pode entender. E avaliar essa expressão. Então, muita gente decora, e aí na hora de aplicar, tu tem que recorrer muito à tua memória para conseguir entender expressões, tá? E na lógica, como é uma coisa, quando tu começa a aprender lógica, é uma coisa muito fora da realidade, nossa, isso começa a pesar. Se a gente tem que decorar cada coisa e não entende o que é, e recorrer à memória sempre é um custo a mais, porque tu vai estar usando a sua cabeça para pensar em outras coisas, isso pode dar erros na hora de avaliar certas expressões. Então, aprender a lógica é importante. A lógica de como a lógica funciona. Então, por exemplo, assim, essa boquinha, então ela está dizendo assim, ó, esse aqui é maior do que esse. E aí eu avalio, esse realmente é maior que esse? Não, é falso. Ou, aí você pode ter exercícios, por exemplo. Então, por exemplo, assim, um exercício poderia ser o seguinte, ó. Poderia ser o seguinte, um tipo de exercício. Ó, eu dou dois números, 4 e 5. Qual o operador que eu coloco aqui para que o resultado seja falso? Beleza. Se eu disser que 4 é menor que 5, eu vou estar dizendo uma coisa que é verdade. Mas se eu disser que 4 é maior que 5, eu estou dizendo uma mentira. Eu estou dizendo uma falsidade, né? Eu estou falando eu estou usando uma expressão para dizer que aquilo é falso, tá? Então, esse é o operador que a gente quer aqui, ó. Qual operador resulta em falsidade? O operador de maior que. Então, sempre lê da esquerda para a direita. Maior que tal. Menor que tal. Então, 4. Em português, né? Se eu quisesse falar essa frase aqui, ó, em português, eu poderia fazer o seguinte, ó. 4 é menor que 5. Esse meu 5 parece um S, mas é um 5. 4 é menor que 5. Se 4 é menor que 5, então 5 é maior que 4. Então tu pode ir e voltar. Tu pode fazer isso, tu pode voltar, né? Mas o operador ele sempre vai contar como se fosse o da esquerda para a direita. Então, menor que, maior que. Menor que, maior que. Tá? Espero que você fiz um vídeo curtinho, tá? Só para esclarecer e dar essa explicação assim, mais detalhada, porque eu vi que é uma coisa que muita gente se confunde assim, na hora de, de aplicar depois, né? As expressões vão ficando cada vez mais complexas, daí se tu não entendeu essa partezinha que é muito básica, depois vai começando a ficar um pouco mais complicado no futuro, tá? E para construir expressões mais complexas depois no futuro. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Tá? Alguma sugestão pode me fazer. Tá? Sempre estou aberto a sugestões. Até mais.